O Endrick fez 4 gols pela seleção brasileira. E adivinha só, todos os 4 foram decisivos. Não teve um gol em jogo de goleada, gol de placar já reduzido. Todos os 4, ou o Brasil tava perdendo ou tava empatando. E o moleque entra e decide. E na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, sabe o que aconteceu com esse cara? Ele aqueceu na beira do campo o jogo inteiro. A torcida brasileira começou a gritar o nome dele, todo mundo achando que ele ia entrar, mas ele volta pro banco. Não entra, nem sequer um minuto em um jogo que estava amarrado. E o Brasil empatou em 1-1, jogando futebol de doer no primeiro tempo. E o Ancelotti preferiu deixar o Endrick sentado o jogo inteiro, ao invés de colocar ele no lugar do Igor Thiago. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você pense comigo de verdade aqui. Como é que um cara que só decide, que a torcida implora pra ele jogar, que não tem uma concorrência que justifique isso, continua sendo reserva? O Endrick, ele faz e nunca é o suficiente. Por que será isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou te provar que o que está acontecendo com esse moleque é uma das maiores atrocidades da seleção brasileira. Antes de entrar na seleção, que é o que interessa de verdade aqui, deixa eu te lembrar uma coisa rapidinho. A vida do Endrick nunca foi fácil em clube nenhum. Ele sai do Palmeiras como o maior prodígio que o Brasil produziu em anos. E lá no Palmeiras mesmo, com o Abel Ferreira, ele já tinha problemas. E aquele hype todo, ele acabou indo pro Real Madrid. E no Real, ele praticamente não jogou. Na primeira temporada inteira, juntando migalha de minutagem, foram 496 minutos somando tudo. 6 gols, e olha que ele fez gol numa proporção alta pro tanto que ele jogou. Depois, veio uma lesão feia na coxa direita, num jogo contra o Sevilla, que tirou ele 6 meses dos gramados. Para um moleque tentando se firmar, isso é uma eternidade. E aí, ele foi emprestado pro Lyon, na França, para recuperar o ritmo. E no Lyon, sabe o que ele fez? 8 gols e 7 assistências em 21 partidas. Ou seja, deram a bola pra ele e ele entregou, como sempre foi assim. É que essa mesma história, esse mesmo padrão de dar uma chance que ele decide e mesmo assim botam ele de escanteio, se repete na seleção. Vamos voltar lá pro começo. O Endrick foi convocado pela primeira vez em novembro de 23, ainda com o Fernando Diniz no comando, com 17 anos. Para você ter ideia do que isso significa, ele virou o jogador mais novo a ser convocado para a seleção principal desde o Ronaldo Fenômeno, lá em 94. A estreia foi contra a Colômbia, pelas eliminatórias, e a gente perdeu de 2-1. Ele entrou no lugar do Rafinha, o nosso grande craque, no segundo tempo, e não fez muitas coisas. Tudo bem, estreia em derrota, e o Brasil naquela época estava absurdamente ruim. Mas, em março de 24, Wembley, a casa da seleção inglesa, estreia do Dorival Júnior no comando do Brasil, jogo duro, equilibrado, e o Dorival resolve colocar o Endrick no segundo tempo. E aí, foi absurdo. O Endrick entra, e poucos minutos depois, ele aparece dentro da área, ajeita o corpo e manda pro fundo da rede. Brasil 1-0 na Inglaterra, em pleno estádio dos caras. Ali, o Endrick já mostrou que era diferente, que não sentia a pressão da camisa. Com esse gol, o Endrick virou o quarto jogador mais novo a marcar pela seleção brasileira na história. Sabe atrás de quem? Pelé, Edu e Ronaldo. Só esses 3, tá entendendo o tamanho do que a gente tá falando? E não parou por aí. 3 dias depois, no Santiago Bernabéu, contra a Espanha, ele entrou e acabou com o jogo. E fez um gol no empate, 3-3 contra a Espanha. 5 minutos em campo e já tinha feito o gol. Depois, ainda teve o médico no amistoso antes da Copa América. Brasil ganhando de 3-2 e o gol de vitória saiu no finalzinho. Gol do Endrick aos 97 minutos, praticamente no apito final. Para pensar o que esse moleque fez. Wembley, Bernabéu e México. 3 gols em 3 jogos seguidos, todos decisivos, com 17 para 18 anos de idade. E na maioria das vezes entrando no banco. Isso não é sorte, isso é estrela. E aqui entra o primeiro capítulo chato dessa história. Depois de toda essa sequência, com o cara em chamas, o que aconteceu na Copa América de 24, o Endrick simplesmente perdeu espaço. Foi sumindo da equipe do Dorival, jogando pouco, e a gente fez uma Copa América para esquecer. E quer dizer, o moleque mostra que decide, faz gol em Wembley, faz gol no Bernabéu, e na hora do torneio que vale de fato, ele vai pro fim da fila? Não faz sentido. Sendo sincero, ali já dava pra perceber que ia ser sempre assim com ele. Sempre vai ter um motivo para ele esperar. Sempre vai ter alguém na frente dele. Sempre. E foi nessa fase que o Real Madrid começou a complicar também a vida dele. Ele se machucou. E o nome do Endrick foi saindo da conversa, tanto na seleção quanto no Real. Porque guarda essa informação, porque ela vai voltar daqui a pouco de um jeito importante. E rapaziada, eu não vou enrolar. Se você tá curtindo o vídeo até aqui,
Deixa aquele likezinho e é rapidinho e não cai sua mão. O Endrick ficou de fora das primeiras listas do Ancelotti, nas eliminatórias e nos amistosos. A porta estava praticamente fechada para a Copa do Mundo. E aí, o moleque fez o que sempre fez. Ele foi atrás do seu. Foi pro Lyon, voltou a jogar, voltou a fazer gol e voltou a dar assistência. Provou de novo e o Ancelotti não teve como ignorar. Quando ele voltou para a seleção, em março de 26, foi no amistoso contra a Croácia e presta atenção no detalhe, porque é a cara do Endrick esse jogo. Ele jogou só 21 minutos. E nesse tempo, ele sofreu o pênalti que o Igor Thiago converteu. E ainda deu assistência pro gol do Martinelli. Tá vendo o padrão? Dá um pedacinho do jogo pro cara e ele participa de tudo sempre. E o próprio Endrick, quando voltou, falou uma coisa que mostra o quanto a seleção significa para ele. O Endrick disse que ficar fora da seleção foi a pior coisa que aconteceu para ele. O Ancelotti, depois de todo aquele papo duro, mudou o tom e reconheceu. Abre aspas. Endrick tem muita qualidade, é muito potente e sabe se posicionar dentro da área. É muito importante para nós. Importante. Ele mesmo falou. Guarda essa palavra porque ela vai bater de frente com o que acontece na Copa atualmente. Veio então a convocação para a Copa do Mundo desse ano. O Endrick, ele entrou na lista, não tinha como ele não entrar. Com 19 anos, vestindo a camisa 19, indo para o seu primeiro Mundial da vida. E a torcida brasileira vibrou, porque o moleque, ele é diferente. E para deixar tudo mais simbólico, sabe o que ele fez? No último amistoso, antes da Copa, contra o Egito, ele entrou no segundo tempo como costumeiro e com 6 minutos em campo, fez o gol da vitória por 2-1. 6 minutos, irmão. Mais um gol decisivo, mais uma vez entrando do banco e resolvendo. Com aquele, foram 4 gols pela seleção. E todos, sem exceção, decisivos. Em todos, o Brasil estava perdendo ou empatando. Cara, num primeiro momento, isso é lindo, mas pense friamente, porque um jogador que sempre que entra, decide, ele vive entrando, porque ele tá sempre começando no banco. A resposta a gente teve ontem, e da pior forma. Estreia da Copa do Mundo, Brasil contra Marrocos. O sonho de qualquer jogador. O sonho que o Endrick falava em entrevista que tinha medo de perder. E o Ancelotti montou o ataque sem ele. Botou o Igor Thiago de centroavante titular. E no decorrer do jogo, quando precisou mexer, colocou simplesmente o Matheus Cunha. E o Endrick aqueceu, a torcida pediu e ele voltou pro banco. Ficou os 90 minutos só assistindo, com o Brasil precisando de gol. E o Brasil, com esse time, jogou mal pra caramba. Foi 1-1, sofrido, com mais sorte do que juízo. Teve gente na imprensa falando abertamente que se o Ancelotti fosse brasileiro, ele seria massacrado pelo futebol que a seleção apresentou. E é verdade. E quando perguntaram pro Ancelotti, no fim do jogo, por que o Endrick não jogou, sabe o que o amigo respondeu? Abre aspas pro Ancelotti. Eu não tô aqui pra falar individualmente do jogador, falo da equipe. Pô, cara, escuta isso de novo. O time jogou mal, a torcida pedindo o moleque e só decide. E a resposta é, não falo de um jogador individualmente. Sendo bem honesto, isso me incomoda. Não é uma resposta. Ele sempre foge quando o assunto é o Endrick. E aqui vem o argumento que a torcida bate na tecla. E com toda razão. Que concorrência é essa que o segura o Endrick no banco? A gente não tá falando de um cara tendo que disputar posição com um centroavante de renome, como o Ronaldo Fenômeno, Adriano. Não tem. São simplesmente jogadores medianos. Não é o caso. O Igor Thiago é um bom jogador, faz o trabalho dele, mas não tem um histórico decisivo que o Endrick tem. O Matheus Cunha é versátil, ajuda, mas também não é o dono absoluto da vaga. Quando você olha pra frente do ataque do Brasil e pensa, quem é que tem mais gol decisivo de seleção que o Endrick? A resposta é desconfortável, porque não tem. Porque o moleque de 19 anos tem 4 gols, todos decisivos em momentos de aperto. Esse é o currículo dele na seleção. Então, não dá pra usar a desculpa de concorrência. Não é como se ele tivesse a sombra de um fenômeno imparável na frente. A vaga tá ali, aberta, e mesmo assim, ele não joga. Em 17 jogos pela seleção, sabe quantas vezes o Endrick começou jogando? Apenas 2 vezes como titular. O resto foi tudo entrando do banco, com pouco tempo, e mesmo assim, empilhando o gol decisivo. Imagina o que esse cara faz por 90 minutos, com uma sequência, com a confiança de titular. A gente nunca viu, porque nunca deixaram a gente ver. Na minha concepção, o Endrick já era para ser titular da seleção brasileira há tempos. Não é promessa pro futuro, não é calma que o moleque é novo. É simplesmente, ele tem que jogar. Ele já vem mostrando regularidade e protagonismo com a camisa amarela. Toda vez que pisa em campo, ele aparece. Simplesmente toda vez. E olha, eu respeito demais o Ancelotti. É um dos maiores treinadores da história. Ganhou tudo que tinha para ganhar, sabe muito mais do futebol do que eu, isso é óbvio. Isso não tá em discussão, mas respeitar não é concordar. E aqui eu discordo absolutamente do Ancelotti. Segurar o jogador só te entrega resultado no momento em que seu ataque titular joga mal e não convence em nome de uma experiência ou de uma hierarquia que o futebol já não justifica, isso pra mim é um erro absurdo. É apostar no conhecido medíocre em vez de apostar no talento. É aquele ditado, né? Quem não arrisca não vive o extraordinário. O Endrick não é uma aposta, ele já é a resposta.
Ele já respondeu no Wembley, no Bernabéu, no Egito, ele respondeu nos 21 minutos contra a Croácia, ele respondeu no Lyon. O cara não para de responder em campo. O problema é que estão fazendo ele provar para sempre, sem nunca dar o prêmio de verdade, que é a vaga de titular. E fica aqui a reflexão que de verdade me preocupa. A Copa do Mundo passa rápido, são poucos jogos e cada decisão pesa uma vida inteira. Se a gente vacilar nessa Copa, segurando o talento no banco, jogando feio, com um time experiente, e o Brasil cair, a pergunta que vai sobrar é exatamente essa. E se tivessem soltado o moleque? Porque o futebol ele é cruel, e quem hesita, perde a vez. A história não vai perguntar quantos títulos o Ancelotti tinha no currículo, ela vai perguntar por que o cara que mais decidia ficou os 90 minutos sentado na estreia. E tem um número que resume tudo isso de um jeito que me assusta. 4 gols pela seleção, 4 participações em situação de aperto. Sempre com o Brasil precisando. E uma quantidade de minutos em campo que mal dá pra somar um punhado de jogos completos. Pensa na taxa disso. Pensa no que esse cara renderia se confiassem nele de verdade na seleção brasileira. O Endrick fez por merecer. Fez de novo e de novo e de novo. Na minha opinião, o dia em que soltar esse moleque como titular, a gente vai olhar pra trás e pensar: por que demorou tanto pra fazer isso? E é isso, rapaziada. Essa é a injustiça do Endrick na seleção. E na minha opinião, tem que liberar o moleque. Não só ele, Ryan, toda essa molecada tem que jogar. Os experientes não estão dando conta mais da seleção. Igor Thiago teve essa oportunidade, não rendeu. Logo depois, o cara colocou o Matheus Cunha, não rendeu. E o Endrick mofando no banco de reserva. É inacreditável. Eu espero de verdade que o Ancelotti mude pro jogo do Haiti. Mas e aí? Qual a sua opinião? Deixa seu like e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.